pastor Luciano aqui. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Luciano. Obrigado pela tua obra na sua vida, Senhor. Teu trabalhar. Sua vida, honra teu nome, glorifica teu nome. Ajuda ele, Senhor, com clareza agora, com fervor do Espírito, com clareza na mente, para trazer o recado que colocaste no seu coração. Nós queremos receber em todo o tempo da ordenação também, colocamos tudo nas suas mãos. Te louvamos em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Que alegria estar aqui, eu de novo em Pelotas, hein? Olha, eu já vim algumas vezes nessas últimas décadas. E antes de subir aqui, olha, eu comentei ali com a Soraya assim, como o Roy está bem. Né, Luciano? Te achei muito bem. Já te vi algumas vezes que tu não estava tão bem. Então te ver hoje assim, cheio de espírito, de saúde, de graça, sabe? Voltando àquele ser, aquele Roy que me pastoreou quando eu fui novo para a igreja. Então a gente também tem uma história e te ver num momento tão especial da tua vida, da igreja, da cidade, me faz encher o coração de gratidão. Que bom. Também acho a igreja muito bem, né? Estão todos sorridentes, alegres. Você até pode, eu não gosto de fazer muito isso, mas vou fazer. Você até pode olhar para a pessoa do teu lado assim, tu está bem, né? Tu está bonito. Não sei se é alegria aí, por causa do copo sempre sorridente, né? O copo é bravo, mas ele é sorridente também. Talvez sorridente, talvez a alegria de estar aqui com o Itaior. A gente estava lá em cima lembrando dele, vindo menino para a igreja com a mãe dele, e hoje nós estamos aqui, né? Eu acho que até era meio previsível que isso ia acontecer na tua vida, né? A gente só esperava quando e como, mas eu acho que a gente já sabia que isso ia acontecer na tua vida, né? E o meu caro amigo ali, com certeza, né? Hoje a gente reconhece, óbvio, que tu é pastor, mas tu já era, né? Tu já era. A gente sabia. Tu já era. Amém. Obrigado, Senhor. Eu queria ler com vocês uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos 1:16. Amém? Eu vou ler aqui e vocês acompanham. Diz assim: e andando junto do mar da Galileia, está falando de Jesus, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Amém?
Então feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa reunião, obrigado pela vida do pastor Roy, a sua dedicação, a sua consagração, o seu serviço, o seu amor por essa cidade, o seu amor pela igreja dessa cidade, o seu amor pelas ovelhas, o seu exemplo, o seu testemunho, tudo aquilo que tu tem nos presenteado, Senhor, através da vida do pastor Roy. Pai, obrigado pela vida do Cobre, pela vida do Itaior. Uma noite tão bonita, tão marcante, mas tão séria, tão importante. Que ela marque profundamente a vida desses dois homens, dessas duas famílias. Que aqui não seja o início, mas seja quase como que uma propulsão, uma confirmação do teu propósito, do teu sonho para a vida deles. Senhor, que nessa noite tu também inspire outros, homens e mulheres, a estarem atentos e ouvir o teu chamado. Ouvir quando tu passar a chamar. Porque há muito serviço, há muito desafio, há muitas coisas a serem feitas. Vivemos tempos complicados, Senhor. Chama cada vez mais. Separa, prepara, treina e chama para a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Interessante isso que a gente leu aqui, né? Jesus está passando ali, provavelmente em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, vê 4 pescadores e diz: vinde após mim, vem e me segue. E eles deixam tudo e seguem Jesus. Depois, esses que foram chamados, com certeza mais adiante na vida deles, chamaram outros. Deixa tudo, vem e me segue. Aí eles também atenderam e seguiram. E mais adiante, aqueles que foram chamados, por Pedro, por João, chamaram outros que vieram. E assim foi se criando uma corrente de chamado de serviço. Chegou até aqui essa noite. Um foi chamando os outros. Eu estou aqui, eu ouvi o chamado também. Jesus passou pela minha vida e chamou. E também usou homens, pastor Roy, pastor Gessé, pastor Mauri, para me chamar, para orar por mim, consagrar. E agora estou eu aqui chamando outros. E um dia, vai ser a vez de vocês, chamar outros. E assim sucessivamente. Esse chamado que perdura, se prolonga e se repete na história. É bonito isso, né? Mas quando a gente lê isso, quando a gente relê isso na igreja, para nós faz todo sentido, porque a gente conhece toda a história. A gente sabe o que aconteceu com Pedro, com André, com João, com Tiago. Foram chamados, foram discípulos, se tornaram apóstolos, depois missionários, fundaram igrejas. Como a gente conhece seu contexto amplo, a história, desde o início ao fim, a gente lê e a gente entende e faz todo sentido para nós. Mas eu queria fazer um exercício, quase que de imaginação e de reflexão. Esse texto é tão familiar, é tão bonito, mas ele não deixa de ser estranho. Que estranho? Imagina se nós não soubéssemos da história, não soubéssemos bem quem era esse Jesus, e nós estivéssemos ali na beira daquele mar, naquele dia. Daqui a pouco vem Jesus passando, olha para dois assim, vem e segue. Eles largam tudo e seguem. Largam as vezes, largam tudo e seguem. Aí Jesus vai e chama para outros dois e diz: vem e segue. Eles largam tudo, o pai, os empregados, e vão e seguem. Assim, do nada.
Não tem nenhuma pergunta. Ninguém falou assim, vem, tá, mas para onde é que nós vamos? Ninguém perguntou assim, quando é que a gente volta? Tem que avisar minha esposa se a gente chegar tarde. Ninguém questionou assim, tá, mas tu está chamando nós agora, porque tu está precisando de alguma coisa, ou esse vem é para nós fazer parte do teu ministério? Ninguém perguntou assim, tá, nós vamos largar aqui, nós vamos voltar? Ninguém perguntou, tá, Jesus, qual é o teu plano? Como é que vai funcionar? Uns mais práticos dizem assim, ok, eu largo aqui, mas como é que nós vamos se sustentar? Pega a minha esposa, chama ela junto, deixa ela lá. Quando é que vai ser minha folga para vir visitar eles? Qual é a escala, né? É 6 por 1, quando é que é a folga? Isso é sério mesmo? É para sempre ou é por um tempo? Já pensou? Por mais que houvesse a motivação, eu acho que o desejo deles de seguir aquele homem, com certeza o mover do Espírito Santo, que encantou, que conquistou, que moveu eles pareciam que sabiam tudo. Jesus não falou muita coisa, eles já sabiam tudo. E foram. Fico pensando, será que foi assim mesmo? Será que Marcos aqui não resumiu? Em vez de Jesus só falar assim, vem, me segue, talvez foi uma conversa, vem aqui, senta aqui, vamos conversar, vou explicar para você. Será que foi só assim? Jesus falou tão pouco, eles entenderam tão tudo. Como é que eles entenderam tão rápido? Eu acho que parte dessa resposta é a gente entender o contexto que eles viviam. Eles eram judeus. Como que eles entenderam tudo? Eu já vou responder, tá? Mas antes eu vou dar uma caminhada com vocês. No final, não deixe eu esquecer de responder, tá? Como eles entenderam tudo? O judeu, o israelita, começava a sua educação, o seu ensino, tanto prático quanto religioso, nas casas. De 0 a 5 anos, quem ensinava as crianças eram os pais, eram os avós, eram os irmãos mais velhos, que ensinavam desde falar, caminhar, se lavar, comer, mas também tinham que ensinar a tradição religiosa, os princípios, a história de Israel. E aquilo era passado oralmente, de pai para filho, nas conversas e principalmente nas festas. As festas tinham sentido pedagógico. Por exemplo, começando pelo sábado. Nós trabalhamos 6 dias, por que nós hoje não trabalhamos? Aí eles ensinavam que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou e ordenou o homem que descansasse. Então, cada sábado era uma oportunidade para falar da criação, para falar do propósito de Deus, para falar da mão de Deus criando o homem em todas as coisas. Aí vinha a festa de Páscoa, que a gente faz pouco tempo que tivemos a Páscoa. Mas a Páscoa israelita é diferente, é a festa de Passá, que é passagem. Foi quando, lá no Egito, eles estavam lá cativos, escravizados, e veio a 10ª praga, o anjo da morte sobrevoou os ares, e eles tiveram que sacrificar um cordeiro, pintar os umbrais, sentarem aquela noite e comerem aquele cordeiro. O anjo veria o sangue e não afetaria com morte aquela casa. Então, todo ano eles repetiam isso. Senta todo mundo. Sabe como é que funciona? O filho mais novo pergunta para o mais velho. Tem uma liturgia na Pessá israelita. O filho mais novo senta e pergunta assim: por que estamos reunidos aqui esta noite? Há um roteiro. E daí o mais velho começa a responder. Aí começa a alimentação. Por que comemos hoje ervas amargas
e água com sal. As ervas amargas lembram do sofrimento do nosso povo quando foi escravo no Egito. A água com sal lembra as lágrimas das mães que perderam seus filhos naquela noite. Por que o cordeiro? O cordeiro representa o sacrifício de sangue para nos poupar. Então eles iam ensinando, e é interessante que na mesa israelita ortodoxa, eles colocavam números de convidados e deixavam uma mesa vazia, uma cadeira vazia. Até hoje é assim, uma cadeira vazia. Aí o mais novo pergunta: por que essa cadeira está vazia? Aí eles ensinam: porque Elias foi arrebatado e um dia voltará. Imagina se ele volta hoje e não tem lugar para ele, né? Elias vai chegar e vai dizer: vocês não esperavam que ele ia voltar? Então tu vê que tudo é um ensinamento, é quase que uma figura da volta de Jesus. Nós vivemos a nossa vida, mas nos preparamos para a volta. Aí tinha as outras festas, tinha a festa dos Pentecostes, a festa dos tabernáculos, eles saíam de casa e moravam nas tendas. Por que estamos nas tendas? Para lembrar o povo que estava no deserto, onde nós fomos cuidados por Deus, alimentados pelo maná, onde havia a nuvem que nos protegia, a coluna de fogo que nos guiava, e assim eles iam sendo ensinados. Aos 5 anos, surgia outro instrumento de ensino na vida de uma criança israelita, que era a Bet Sefer, casa do livro, que era na sinagoga, onde eles iam ensinar as crianças dos 5 aos 10 anos. Mas não todas as crianças, não caberiam todas as crianças. Então eles ensinavam os meninos, as meninas já estavam fora. Não todos os meninos que moravam numa cidade, num vilarejo, numa aldeia, que tivesse uma estrutura religiosa que desse vazão para aquelas crianças. Vilas mais antigas, mais pobres, mais afastadas não tinham. Então aqueles meninos não recebiam esse próximo ensino. E os meninos que tinham famílias mais religiosas. Então você vê que tinha um crivo, tá? As meninas ficavam fora, os que moravam longe ficavam fora, os que tinham uma família que não era tão apegada às tradições ficavam fora. Então vinham alguns meninos e entravam na Bet Sefer. Por 5 anos eles iam aprender a Torá. Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por 5 anos. Dos 5 aos 10. E como eles iam estudar? Olha a inteligência, tanto do povo israelita, quanto a percepção do Espírito de Deus. Eles iam aprender através da memorização. Eles iam decorar as histórias. Eles iam decorar trechos da Torá. Eles memorizavam. Aí começaram a história do Torre de Babel, a história de Moisés saindo do Egito. Eles iam decorando essas histórias da Torá. E a partir desse ensino de memória, eles iam criando uma base que seria a base tanto civil e espiritual deles. É interessante que as memórias que nós temos na primeira infância nos constituem como seres. Hoje a gente age, hoje a gente reage, hoje a gente sente, hoje até se direciona muito voltado e influenciado pelas memórias que nós tivemos. Porque quando a gente era pequeno, a gente aprendeu de quem cuidou da gente. Pai, mãe, vô, vó, irmão, tio, cuidador. A gente aprendeu coisas que nos ensinaram a respeito da vida. As
As primeiras pessoas que cuidam das crianças apresentam para ela alguns conceitos que vão permear a vida dela. Primeiro conceito: como é o mundo? O mundo é um lugar bonito, afável, confortável, ou o mundo é um lugar terrível, perigoso, difícil, é uma guerra? Muitos de nós hoje não se dá bem no trabalho, não se dá bem nos relacionamentos, não se dá bem na sua vida profissional, porque tem uma noção de mundo interiorizada, dada pelas memórias afetivas que recebeu lá na sua casa. Outro memória que vai pautar a nossa vida: quem são os outros? Como as pessoas são? As pessoas são boas ou as pessoas são ruins? Dá para confiar nas pessoas ou tu não pode confiar nas pessoas? As pessoas são perigosas ou as pessoas são amáveis? E teve uma mãe dizendo: cuidado, não fala para o outro, tu cuida, aquele lá é estranho. A criança vai interiorizando isso, e hoje é difícil dela ver amiga. Hoje é difícil de confiar. Você chega para um homem adulto e ele diz: eu não confio em ninguém. Mas por que tu não confia? Eu consigo confiar. Eu venho na igreja e não confio. Não confio na esposa. A gente também recebe das pessoas que cuidaram de nós a memória de quem nós somos. Se a gente teve pais amorosos, pais que desejaram ter filhos, a gente recebeu: ai, que coisa linda, meu filho, como é querido, como é inteligente, olha que coisa. A gente cria com uma autoestima muito boa, muitas vezes uma autoestima até muito alta, né? Tem gente que se cria se achando, né? Dizendo: meu filho é o príncipe, o mais lindo é meu filho, o mais inteligente é meu filho. A gente vai para a escola e a gente vê que não é nada disso. Né? Quando a gente começa a gostar de uma menina, a menina vem assim: tu é feio. Eu disse: mas a minha mãe disse que era lindo. Eu fui criado como o príncipe na minha casa. Agora no mundo eu não consigo ser príncipe. Mas outros tiveram outras dificuldades: rejeição, lado desfeito, briga, gritaria, pobreza, violência. Isso vai gerando em nós eu não sou desejado, eu não consigo as coisas que eu quero, eu não sou capaz. Aí eu me torno um adulto que eu não consigo dizer não para os outros, que eu quero agradar todo mundo, porque eu acho que eu não sou agradável, então eu quero agradar todo mundo. Eu não consigo ser fiel, eu não consigo firmar emprego. A gente recebe das nossas primeiras memórias, inclusive memórias que a gente nem se lembra. Tá louquinho hoje, né, Luciano? Memória que a gente não lembra, memória a gente lembra, né? Não, tem memórias declarativas e não declarativas. Tem memórias conscientes e inconscientes. Tem coisas que ficaram aqui, mesmo que tu não lembre. E algumas vezes, numa conversa, num culto, numa oração, parece que você acaba te lembrando de uma coisa que você não lembrava mais. Ela estava ali. A gente, nessa memorização, a gente aprende a forma de amar. Se o Evangelho não nos transforma, se a gente não ressignifica essas coisas, se a gente não amadurece, eu vou amar do jeito que eu fui amado. E muitas vezes a gente foi amado de uma maneira muito confusa. Tem gente que foi amado, mas nunca ouviu um eu te amo. E ele não vai dizer eu te amo. Tem gente que foi amado de uma maneira distante. De um pai longe, de uma mãe longe. Hoje ele vai amar de uma maneira distante. Quando ele se aproximar de quem ele ama, ele vai ficar
vai ficar à vontade. Se quando me amava, desculpa, estava fazendo um exemplo. Quando me amava, me abraçava, eu vou gostar muito que me abraça. Se eu não fui abraçado, quando você me abraçar, eu vou ficar assim. Eu não sei ter essas intimidades de amor. Se quando eu fui amado, conversavam comigo, eu vou ter muita naturalidade de falar as coisas para ti. Se quem me amou não falava nada, vai ser difícil para mim. Vai ser difícil eu falar de mim e dos meus sentimentos. Eu nunca ouvi. Eu nem sei por onde começar. Você vê que a memorização, olha a inteligência dos israelitas, é memorizar, porque essa memória vai influenciar ele, o homem. Memorizar. A gente aprende a forma, olha que interessante, de esperar. Se quando eu fui pequeno, como é que era a espera? Era uma espera calma. Vamos esperar, vai chegar, tudo tem seu tempo, descansa, fica tranquilo. Oh, meu Deus, não está vindo, vem. Vai faltar, meu Deus, que morte, vai você. Como é que eu vou ficar um adulto que eu vou esperar? Apavorado. Aí você vem na igreja, o pastor Roy diz assim, você tem que aprender a esperar em Deus. Tu não sabe o pavor que é esperar para mim. Eu não espero nem na fila de banco. Porque eu me lembro como é que a gente esperava. A gente esperava gritando, apavorado. A gente aprende a forma de temer. Quando vinham os medos, a gente enfrentava ou se desesperava ou paralisava. Como eu aprendi a ter medo? Né? Acontece algo aqui, estoura uma bomba, pá! A gente vai ver como é que a gente aprendeu. Tem uns que vão, tem outros que vão se levantar e ver o que é, tem outros que vão sair correndo. E outros vão esquecer da esposa e fugir. Memórias que hoje nos atravessam. E precisam, através do Evangelho, através da oração do Espírito Santo, através das vivências, nos amadurecer, e a gente começa a entender que a gente é transformado. Bet Sefer, 10 anos. Os melhores alunos da Bet Sefer, os que memorizavam melhor, os mais dedicados, os que conheciam todas as historinhas bíblicas. Você vê que Bet Sefer é muito parecido com a escola bíblica dominical, né? Então tem um sentido levar lá as crianças e vão fazer aquelas brincadeirinhas, Jonas com a baleia, Arca de Noé. São memórias que vão depois fazer influência. Acabou o Bet Sefer com 10 anos. Os melhores vão para Bet Talmud. Então é outro crivo. Primeiro crivo lá, menina está fora. Quem mora longe está fora, quem não leva muito a sério a atenção está fora. Aqui, quem foi bom, vem para cá. Os outros, obrigado, prazer ter conhecido, a gente se encontra. Aí, aquela galerinha, os melhores de 10 anos, entram noutra escola, que é a Bet Talmud, tudo na sinagoga. Só que ali não é memorização, ali é debate. Ali é pergunta e resposta. Ali é questionamento. Você se lembra de Jesus com 12 anos no templo? Ele está no meio dos doutores lá, perguntando e respondendo, e eles se admiram com a inteligência de Jesus. Então, para aqueles homens, eles entenderam, esse menino deve estar nessa escola, porque ele já está nos debatendo, perguntando, a gente pergunta, ele responde. Você vê que o método de ensinar da primeira infância não era mais o adequado para esse segundo momento. Porque esse segundo momento, embora eles não tinham esse conceito, que eu vou dizer agora, é diferente. Porque agora eles não são mais crianças, agora eles são adolescentes.
Eu nem sabia o que era adolescência, mas sabia que depois dos 10 anos muda a coisa. Muda ou não muda? Com 10 anos a gente começa a questionar. Com 5 diz assim, senta ali. Com 10, 11, senta ali. Por que eu tenho que sentar ali? Por que eu tenho que lavar a mão? Por que eu tenho que dormir agora? Começa as questões. Se na primeira escola era o mundo que eu recebi, na segunda é o mundo que eu questiono. Então não adianta agora ter que fazer essa galera memorizar. Nós vamos ter que ouvir eles falar agora. Perguntem para nós, e a gente vai perguntar para vocês. E assim nós vamos ouvindo vocês, que é o que a gente tem que fazer com o adolescente. É tu que é líder aqui dos adolescentes, né? Não dá só para nós empregar para eles. A gente tem que ouvir eles. Tem que deixar de nos perguntar coisas. E temos que saber responder. Né? E se não sei responder para o adolescente na minha casa, o que eu faço? Diz assim, espera que eu vou perguntar para o chat GPT, eu já vim aqui te responder. Mas são questões, porque ali é uma ruptura. É uma ruptura. Eu já não vejo mais meu pai como ser perfeito, a minha mãe como ser perfeito. Eu tenho que romper com essas coisas, eu questiono por que tem que ser desse jeito, por que aqui em casa se faz isso. Então, são conversas. E daí aumentava o leque, não era mais a Torá, era todo o Antigo Testamento, era 39 livros. Que havia esse estudo. Passado ali, lá pelos 13, 14 anos, estava acabando essa escola. Que daí é a preparação do menino para o bar mitzvah, né? Que é quando o menino se apresenta para a sociedade. Inclusive até hoje acontece isso. Ele vai, ele tem que ler um texto e tem que responder algumas perguntas. Por quê? Ele ficou na escola ouvindo pergunta e debate. Então está preparando para o bar mitzvah. Só que havia uma terceira escola, que é a Bet Mitzvah, que ela era diferente. Ela não era na sinagoga. E não tinha o dia certo de começar. Sabe como é que ela começava? O rabi ia visitar a turma. Ia observar os melhores, os mais inteligentes, com maior potencial, com mais sabedoria. E quando ele identificava esses, ele chegava até eles e dizia: vem e me segue. E esse vem e me segue tinha um conceito profundo nisso. Porque ele estava dizendo para ele: agora eu vou te escolher para que tu te torne um mestre como eu. E se eu te escolhi, é porque eu vejo em ti a capacidade de andar como eu ando. Porque o Rabi ensinava no caminho, andando. Na filosofia a gente chama esse método de peripatético, que não é ensinar em sala de aula, é no caminho, é na vida. Sócrates era assim, ele vai andando e vai ensinando. Vê uma árvore e fala sobre a árvore, eles estão ouvindo. Ele faz uma visita e eles estão ali juntos. Então, se via isso, o rabino andava e os seus discípulos atrás, se preparando, porque um dia eles iam tomar a frente. Eles iam chamar outros, eles se tornariam mestres e chamariam outros para segui-los. Aí voltamos para os nossos amigos pescadores. Era o tipo de gente que já deve ter parado no primeiro crivo. Tadinho deles, né? É nosso, é nosso. É nosso. Eram de cidades organizadas, vinham de famílias religiosas, já deviam ter parado na primeira. Não, vocês não.
Vamos dizer que algum passou. Tá bem? Tu se destacou? Não. Você é obrigado, prazer te conhecer. Porque quem não se destacava aqui, com os 10 anos, ele tinha que ir para casa aprender o ofício do pai. E eles eram pescadores porque eles tinham aprendido do pai deles. Então eles tiveram que sair ali com 8, 7 anos para aprender com o pai. Então não se destacaram ali, não foram os melhores. Não foram lá para os outros, não entraram nos debates, não se destacaram. Nunca passou pela cabeça deles ser escolhido por um amigo. Eles chegaram a uma altura da vida deles e disseram assim: nunca ninguém vai olhar para mim e vai dizer, vem e me segue. Isso não é para mim. Aí eles conhecem o rabi dos rabis. Ninguém fala como esse homem. Ninguém faz o que esse homem faz. Ele perturba até os rabis mais tradicionais. Ele encanta as multidões. Tem gente já falando que ele deve ser o Messias. Acorrem gente de todos os lugares para ouvir esse homem. Aí uma manhã, esse rapaz vem aqui e olha e diz: vem e me segue. Ele está dizendo: tu tem condições de andar como eu ando, e tu tem condições de ser como eu sou. Te lembra? Esses mesmos do barquinho, tempestade, Jesus vem andando sobre os mares, andando sobre as ondas. O que Pedro disse? Se é tu, faz com que eu. Porque se tu consegue andar, eu sou teu discípulo, tu acredita que eu posso andar como tu. E Jesus vem então, e Pedro vai e anda sobre as águas. E quando ele começa a olhar lá os ventos, as ondas, ele começa a afundar, Jesus vai e segura ele assim: por que duvidaste? Duvidar de quê? Duvidar de que tu pode fazer o que tu veio fazendo. Jesus quebrou a lógica daquele mundo. Ele chamou literalmente os mais improváveis, os menos capacitados, os que não se destacavam de forma alguma, os esquecidos, os que viviam à margem. Parece que Deus olha, né, para o Zitaidor da vida, para os Scott da vida, para os Roy da vida, para os Luciano da vida, diz assim: cara, eu vou fazer uma surpresa. Esse pessoal que ninguém dá nada, eu vou fazer uma revolução na vida deles. E um dia vão perguntar para eles: como é que foi isso? Aí a gente vai contar quem nos chamou e quem nos fez andar da maneira que a gente anda. E esse chamado não é só para esses dois, é para todos nós. O que tu acha que tu vê aqui nesse culto? Que você conhece, você conhece o Tador, você gosta do Roy? Com certeza você já ouviu esse chamado. Por isso vocês estão aqui essa noite. Se ele te chamou, é que ele acredita que tu pode andar como ele andou. Amém? Falei demais. Pedro, vem aqui me ajudar. Quero que tu dê um pouco de testemunho. Consegue? 3 a 5 minutinhos. Tu te prepara, tá? Te livrei, hein? Para tu pensar. Chamar mais jovens, né? Tu sabe quantos anos? 45. E tu? Pode dizer não. 61. Então tá. Vamos deixar o mais antigo para o final. Vamos pegar aqui a prova, tá bom? A gente gostaria de te ouvir um pouco. Como é que foi esse chamado?
quando e como Jesus chamou. Amém. Boa noite, irmãos. Pai Jesus. 1991 foi o ano, dia 3 de novembro de 1991, numa igreja pequenininha, na Bento Gonçalves. Eu estava indo para uma festa mundana e eu peguei uma carona a pé com os meus tios e eles entraram na igreja, e como tinha um tempo até começar o evento para onde eu estava indo, eu disse: eu vou ficar aqui. Hoje não tenho tantos, mas na época eu tinha cabelo comprido, me vestia tudo de preto, gostava muito de rock, não que eu não gosto, mas eu entrei na igreja, me conduziram, os irmãos da portaria que são uma benção, me conduziram para sentar na primeira fileira, assim. Eu me sentei do lado do aparelho chamado projetor, projetor. Colocavam chapas de raio-x e mão para te ler a letra da música lá. Sou novo ainda. E naquele dia o pastor pregava de como se comportar na igreja. Eu com uma jaqueta de brim com um desenho muito feio nas costas, assim. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi a música, a forma como cantava. O pastor Paulo de Tarso, a esposa do Carme. E eu acabei não indo para a festa que eu ia ir. Fiquei ali e eu percebi naquele dia que aquele era o meu lugar. Eu não tinha lugares. Quem conhece a minha história, não vou contar a história da pessoa de vida, mas eu não tinha lugares para habitar. Né? E naquele lugar eu encontrei paz, alegria. Com 11 anos de idade, eu já tinha sofrido um bocado. E eu vivia perdido, né? Eu estava me encontrando no meio dos metaleiros, dos roqueiros da época. E não conseguia, assim, eu era muito pequenininho. As danças que eles dançavam não me encaixavam, porque senão eu ia certamente sofrer muito. Porque quem conhece a história, quem sabe como é que é a festa de rock, é quase uma briga, né? Eu era muito pequeno. Mas naquele dia eu entendi, eu ouvi um chamado de Jesus. E depois passou os tempos ali por 14 anos. 1994, 95, mais ou menos, nós tínhamos um grupo de adolescentes na igreja, na primeira igreja batista. E aqui eu vejo a Débora, a Marília, a minha esposa, a Glória. Tem mais alguém naquela época? Levanta a mão, por favor, porque agora o André chamou um pouquinho depois, a Aline. E eu tive a oportunidade num culto nosso lá, que era sábado de tarde, de repartir uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração, e eu falei com muito nervosismo. Mas naquele dia eu entendi que aquilo era para mim, que aquilo era um chamado que Deus tinha para mim, que era para falar com pessoas. Eu não tenho essa dificuldade de falar com pessoas. Amém? Os que me conhecem sabem que eu não tenho dificuldade dele. Eu sou um pouco tímido, mas não tenho dificuldade de falar com pessoas. E foi assim a minha história. Eu conheci Jesus em 91. No primeiro dia que eu ouvi falar dele, eu entreguei minha vida. Desde então eu nunca mais saí do convívio da igreja. Praticamente com os irmãos que estão até hoje aqui há 30 e poucos anos estamos juntos. Em 96 nos tornamos brasa, numa união da igreja. E hoje aqui de adolescentes, tenho uma família que Deus tem me dado. Para quem conhece a minha história, eu não tive, né? A gente foi, eu e meu irmão fomos abandonados muito cedo, assim, pelo pai e pela mãe. Mas hoje está aqui o Axel, está de pé, o Axel, a Nathaniel e a Nath, fica de pé. E a Glória, fica de pé. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês, todos, a minha família
e de vocês todos. Porque se Micael hoje está aqui é porque vocês têm parte nisso. Como o pastor Luciano falou, é totalmente improvável, ou mais do que totalmente improvável. Mas eu tenho a agradecer a Deus e agradecer a vocês, a cada um de vocês. Eu olho cada rosto aqui e eu sei e lembro da parte de cada um de vocês na minha vida. E eu sou grato a Deus por isso. Durante alguns anos dessa história, algumas pessoas se levantaram e disseram: tu és um pastor. Tu és um pastor. Ao mesmo tempo, outras pessoas se levantaram e disseram: não tem espaço para ti nisso. Mas eu escolhi e preferi ouvir o que Deus tinha falado. Amém. Tem uma primeira vez alguma coisa, né? Pastor Luciano é divino, a sua palavra, poderosa. As minhas orações, de vez em quando, eu digo: Deus, multiplica aquela unção daquela palavra na minha vida. Eu saiba pegar que nem aquele homem. Simples e eficaz. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, enquanto o louvor tocava, eu voltei os 25 anos da minha vida, onde todos nós estávamos reunidos no mesmo lugar, louvando a Deus. E nós fizemos muita coisa juntos, né, irmãos? Encontro, retiro, espetáculo, de dança, de teatro, discipulado, viagens, futebol. Teve comandação, mas todos os dias. Nós tivemos uma história de filhos crescerem e se tornarem homens e mulheres. Tem filhos, tem netos. É uma vida. Eu me sinto um homem privilegiado por participar da história de muitos de vocês. Conheci muitos solteiros, fui no casamento de muitos, fui à formatura de muitos, vi muitos filhos, os filhos serem apresentados, e hoje estamos aqui. A gente pisca o olho, mas foi longe. Não, 25 anos, 26 anos. Glória a Deus pela vida de vocês. Todos vocês têm parte na minha vida e nesse momento aqui. Cada um de vocês. Uns têm uma folha, outros têm um capítulo, outros têm 2 capítulos, mas de alguma forma todos vocês têm parte da minha vida. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês me moldaram para estar aqui hoje. Bom, irmãos, meu testemunho é o seguinte: eu não tenho aqui, eu quero contextualizar, porque, como um bom batista, eu amo a palavra de Deus. Eu amo muito a palavra de Deus. E eu ensino para todo mundo que é importante a palavra de Deus. E Jesus, em Lucas 4, 21, disse: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O que significa essa história? Ele estava contando de quando Isaías, 700 anos antes, leu sobre ele. E naquele dia, ele lá lendo a Torá, para eles lá no livro, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra na vida de Jesus. No dia 12 de outubro de 1964, Jorge Roberto Couto nascia na cidade de Santo Ângelo, no hospital de Santo Ângelo, às 2h30 da manhã, numa segunda-feira, e chovia. Eu tive problemas no quarto, quase morri no quarto. Fiquei roxo, sem oxigênio. E meu pai, naquela tristeza, angústia, olhando tudo aquilo, do quarto da minha mãe, e ele me desejou muito que nascesse, ficou muito feliz que nascesse. Orou e disse: meu Deus, se ele tivesse ser pastor, ele vai ser pastor. Eu tiver que parar, vou parar, tiver que enviar, vou enviar. Eu não tinha uma hora de vida, já fui entregue a Deus, para ser pastor. Mas isso se cumpre hoje, 61 anos depois, se cumpre essa palavra do meu pai.
Nessa caminhada, irmãos, eu fui a muito congresso na minha juventude, quando eu era jovem, há muito retiro, e toda vez que tinha um apelo para ser pastor, eu ia à frente. Mas me faltava uma coisa, a própria palavra de Deus na minha vida. Diz Deus, tudo bem, eu posso desejar ser pastor, mas se eu não tiver a sua palavra, eu, no dia da tristeza, da angústia, eu vou sair correndo, eu não preciso da tua palavra. E aí, em abril de 1999, nós tínhamos sido pastores assim, para ter um ministério de uma palavra, e naquela época o Brother Campos veio a mim e eu estou buscar uma palavra e Deus me deu uma palavra do ministério. Por muito tempo eu achei que era sobre o ministério, mas fui estudar e fui ler e vi que era o meu chamado. Isaías 45 dias, essa é a minha palavra. Do 1 até o 7. Assim diz o Senhor ao Senhor ungido, Jorge. Aqui ele fala assim, mas eu. Aquele toma pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para lhe cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e espedaçarei as trancas de ferro. Dar-te dos tesouros escondidos e as riquezas cobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que chamo o teu nome, Jorge Paulo. Por amor do seu servo Jacó, Israel, me escolheu. Eu te chamei pelo teu nome, Jorge Paulo, e te pus sobrenome, Paulo. Ainda que não me conheças, eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te gerei ainda que não me conheças. Eu tinha uma hora de vida, não conhecia Deus. Para que saibas que, ao nascer do sol, até o poente, que alguém, além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Então hoje eu digo, hoje se cumpriu a palavra do meu Pai e se cumpriu a palavra de Deus na minha vida. 25 de abril de 2026. E como diz o meu amigo Ivon Lázaro, que está com Jesus, eu sou Jesus. Eu agradeço muito a minha esposa, minha companheira, mais de 34 anos. E uma das coisas que eu pedi a Deus quando eu queria casar, dizia a Deus, eu preciso de uma companheira, me acompanha. E Deus me deu um filho bom, maravilhoso, lindo, do Israel. Eu agradeço a Deus por todos os pastores da minha vida. Eu tive muitos pastores bons, e em especial o pastor Roy, que estou há 28 anos com ele. E aprendi, me mudou muito. E hoje eu estou aqui. Agradeço a igreja que me ensina todo dia, que me provoca todo dia. Eu aprendo todo dia. E assim a gente nós vamos. Temos em Deus. Amém, irmãos? Obrigado, Jesus, por tudo. Fica aqui. Não, vai embora. Queria chamar então os pastores, todos os pastores aqui para nós estarmos orando pela vida desses amados, chamar as esposas dele também. Vamos pedir a igreja ficar de pé, por favor. Nos ajude a orar também. Chegaram todos? Estenda a tua mão para cá. O golpe não é com 61 o golpe, não é com 45. Isso
enxergando, ou gerando uma confirmação daquilo que já é. E a gente tem uma grande oportunidade de participar disso. Paizinho, obrigado pela vida dos teus filhinhos, Senhor. Que nós, como igreja, Senhor, reconhecemos que Tu tens um chamado específico, especial, único para cada um deles, Senhor. E nós agora impomos as nossas mãos, Senhor, e declaramos e falamos em voz alta para que o mundo espiritual ouça. Eles são seus filhinhos, Senhor, escolhidos como pastores, como servos, como ministros da Tua palavra, Senhor, como aqueles que cuidam de ovelhas, como aqueles, Senhor, que saram feridas, separados por Ti, Senhor. Nós os reconhecemos, abençoamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Está aqui, Senhor, os teus servos, Deus, diante de Ti. Derrama a Tua graça, Pai, sobre eles, ó Deus. Derrama a Tua graça sobre eles, ó Pai, nesse tempo, Senhor. Seja um tempo, Deus, que Tu escolheu para cada um deles, ó Deus. São palavras, ó Pai, que Tu já falaste no seu coração, meu Deus. São vida, Senhor, na Tua presença, Paizinho querido. Por isso, usa, Senhor, como autoridade nesse tempo, Senhor. Usa, Deus, como autoridade a cada um deles, ó Pai. Usa com autoridade, Pai. Seja com eles, ó Pai, aonde eles andarem, aonde eles estiverem, Senhor. Ao abrir das bocas, Senhor, saiam palavras proféticas, Senhor. Vidas, ó Pai, seja tocado pela palavra que Tu coloca nos seus lábios, ó Deus. Ó Senhor, nesta noite, meu Pai, enche, Pai, esses vasos, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Enche, ó Deus, a ponto de transportar, Senhor, cada vida, Senhor. Se o coração dele seja totalmente Teu, meu Pai, totalmente Teu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ai, Paizinho, nós Te agradecemos, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, Pai. Obrigado por esse óleo derramado aqui, Senhor. A presença do Espírito Santo, Senhor. Assim como muitas vezes eu vi Jorge Copa dizer: se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. E hoje é a presença do Senhor que te dá descanso, Jorge Copa. A presença do Senhor traz descanso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tu está cercado na rocha, que é Jesus, e Ele que te sustenta, tem te sustentado até aqui. Aleluia! E Tu és o Filho amado que traz alegria ao coração do Pai. Oh, oramos, Pai, agradecemos pela vida do Taylor, Senhor. Obrigado pela sua perseverança. Obrigado porque ele não desistiu. Obrigado porque, Senhor, ele fechou os ouvidos para outras vozes, Pai, e abriu o coração para Ti, creu em Ti, Pai. Obrigado pela fé que ele tem, Senhor. Obrigado por essa fé, Deus, em nome de Jesus, que venceu a incredulidade. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia.
a importância após ele, Senhor. O que está acontecendo, Deus? Senhor, mostra o rebanho, Deus. Mostra aqueles, Senhor, que estão aguardando, Jesus. Aquele povo, Senhor, meu Deus, aquela nação, mostra, Jesus. Senhor, ei, meu Deus, não tem limite, Senhor, do que o Senhor está fazendo aqui, Deus, está nascendo aqui nesta noite. Meu Deus, esse cajado nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, dá clareza para a vida deles, Senhor. Oh, Pai Santo, Tu és tão maravilhoso, Deus. O Senhor está cumprindo aqui hoje, Deus. Ah, Pai, o Senhor criou assim, o Senhor fez assim. Ei, meu Senhor, Pai amado, ali, Senhor. Ah, meu Senhor, um rebanho, Senhor. Segundo eles, Senhor, o coração deles, meu Senhor. Pai, nós ordenamos esta bênção. Como igreja, sim, Senhor. Nós estamos aqui enviando, Senhor, para as nações, meu Deus. Ei, Pai, em nome de Jesus Cristo, com toda a graça, com toda a unção, com todo o poder necessário, nada, Senhor, vai faltar, meu Deus. Todo o recurso do Senhor, meu Deus, vai estar neles agora, meu Deus. Teu poder, Senhor, manifestando a cada dia, Pai. Meu Deus, nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nesta noite nós somente reconhecemos aquilo que já é um fato. Só reconhecemos a vida de pastor do COP, do Itailô, nesta localidade, nessa cidade, nesse estado. Nós só reconhecemos aquilo que já é um fato na vida deles, na vida dessa igreja, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por fazermos parte disso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e nós queremos te pedir como igreja, como lideranças, como pastores, que tu cuide da família do COP. Cuide da família do Itailô, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que tu dê a eles sabedoria no cuidado desse grande rebanho, e sabedoria no cuidado com a sua casa, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Guarda suas esposas, Senhor, contra todo o ataque do inimigo, contra toda acusação. Guarda suas esposas, os seus filhos, Pai, que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. E saúde física aos teus filhos, Senhor. Traz juventude ao COP, ao Itailô, Senhor, que eles possam com saúde cuidar dessa igreja que é tua, Senhor, não é nossa, igreja. É tua essa igreja, Senhor, que eles tenham força emocional, força espiritual para cuidar dessa igreja que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. E o teu Espírito que habita neles, Pai, possa conduzi-los na realização da tua vontade sobre essa igreja, sobre essa congregação, sobre essa cidade, Pai, que eles não sejam pastores só dessa igreja, mas que sejam pastores desta cidade. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos por esse privilégio de fazermos parte desse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nos alegramos aqui com a vida dos nossos irmãos. E nós queremos, Senhor, te dizer, aonde eles colocarem as plantas dos seus pés, Senhor, que eles continuem, Senhor, em nome de Jesus, iluminando. Que o Espírito Santo de Deus continue usando eles com graça. Que essa sabedoria que vem do alto recaia sobre eles. Em nome de Jesus, nós aqui, Papai, em nome de Jesus, nos alegramos, reconhecemos, nos alegramos com o que ouvimos, com a grande obra que Tu está fazendo, Senhor. Que eles continuem avançando, Senhor, e que as portas do inferno não prevaleçam, Senhor, em nome de Jesus.
contra nada daquilo que eles fizerem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, cuida dos filhos. Blinda a casa deles, em nome de Jesus. Nós oramos aqui, nós concordamos, nós ligamos aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai na frente, Senhor. Enche eles dessa unção. Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, continua fazendo. Há uma grande obra de nós que não podem parar. Pelo contrário, Senhor, nós estamos com força, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Jorge Gobi, Lúcia, Taylor, Glória, nós liberamos vocês nessa noite para que vocês recebam revelação maior de Jesus. E vocês percebam essa palavra que foi ministrada nessa consagração de vocês, e que vocês vão olhando para Jesus, conhecendo Jesus e fazendo como Ele faz. Essa é a nossa oração para vocês. Nós declaramos: vão, sigam o Senhor Jesus, sigam o Senhor Jesus, olhem para Ele, contemplem, recebam revelação dEle, ouçam Ele e façam como Ele disser para vocês fazerem. Façam como Ele faz. Essa é a palavra do Senhor para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar então. Deus, o teu nome agradecer, e agradecer-te por amor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por amor em nós. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, irmãos, ele é grande. Grande é o Senhor, e por ti louvor. Na cidade do nosso Deus Santo e bom. Alegria de toda a grande é o Senhor. E que nos ajuda contra mim. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer. E
teus braços aí, irmão. Ergue os teus braços aí. Ergue os teus braços. E agradecer-te por obra nossas vidas. Confiança infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Nós queremos entregar um presente ainda para os novos pastores, depois dos abraços.